Consultório CBN. Oferecimento Mês da Mulher Rede Farma. Você, nossa maior inspiração. 3315-6565. 3315-6500. Consultório CBN de hoje recebe aqui no estúdio a dermatologista Viviane Araújo. Com ela nós vamos conversar sobre rejuvenescimento e o uso do Botox. Bom dia, doutora. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a você, Neymar. O que é o Botox? Só para que o ouvinte CBN entenda como ele funciona, como ele age aí no corpo da gente. Então, Botox é uma toxina, né, que já existe aí na medicina há mais de 30 anos. Na área estética, a gente utiliza há mais de 20 anos, né, com a finalidade do relaxamento de rugas de expressão. Então, essa toxina, de origem de uma bactéria, do Clostridium, ela causa esse relaxamento temporário da musculatura. E os locais de predileção para aplicação é a região das rugas da testa e da lateral dos olhos. Tem outras aplicabilidades também, mas essa é a principal que a gente usa no dia a dia, né? Também pode ser utilizada em região de pescoço, mas tem muitas limitações e pacientes muito seletos para isso. Mas essa é a principal, na área estética, a principal indicação. E qual é a idade ideal para se buscar essa técnica de rejuvenescimento através do Botox? A tendência hoje em dia, não só do Botox, é que os tratamentos sejam feitos cada vez mais cedo, porque a gente tenta hoje, assim como em toda a medicina, a prevenção. Então, quando a gente pensa em rejuvenescimento, a gente pensa primeiro em não envelhecimento, né? Então, a ideia antiga de deixar realmente cair tudo, envelhecer totalmente para fazer alguma coisa para recuperar, é algo ultrapassado, né? Então, a tendência hoje, com todas as técnicas, dentre elas o Botox, para que a pessoa consiga envelhecer de uma maneira extremamente natural, sem parecer que está fazendo nada, né? Que é isso que a gente busca, a gente só consegue nas pessoas mais jovens, na verdade, né? Então, quanto mais jovem você faz, mais natural você fica, e o envelhecimento vai se instalar de maneira muito lenta. Mas essa idade varia de uma pessoa Varia para outra? muito, né? Então, isso é muito importante, porque as pessoas querem sempre a idade. E a gente não tem, eu sempre digo para o paciente o seguinte, não é a idade, é a necessidade. Porque cada um tem seu perfil genético, sua tendência natural de envelhecimento. Então, essa ideia de que existe um tratamento de acordo com a idade, infelizmente a indústria de cosmético coloca isso muito em alguns potes, né, para que as pessoas tenham essa ideia, mas isso, na verdade, não é o correto, porque existem as particularidades de cada um. Então, o tratamento é personalizado e tem pacientes com 25 anos que já têm rugas e que a gente já trata, e tem outros que com 35, 40 ainda não tem. Então, a gente só vai tratar aqueles que já estão começando a ter rugas. Aproveitando que a senhora está aqui, que hoje é dia de consultório CBN, registrar que hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo ações de prevenção e conscientização da doença no Centro de Saúde de Mandacaru. Lá estão sendo realizadas atividades de promoção à saúde dos usuários, além de palestras e do exame específico. E eu continuo, então, perguntando para a senhora, então é muito uma relação paciente-espelho, né? Também. Vai muito do incômodo, né? Lógico que tratamento estético depende do incômodo do paciente. E o médico não pode induzir nem sugerir se o paciente não quiser. Primeiro o paciente procura o médico porque ele está incomodado, logicamente, como você falou com o espelho, e daí é que vem a sugestão do médico, né? Então, isso vai variar muito de paciente para paciente. Tenho pacientes com menos de 30 anos que já fazem a toxina, porque, inclusive, a toxina é um dos primeiros tratamentos anti-envelhecimento que a gente faz, porque ela atua justamente nas primeiras rugas, que são as rugas de expressão. Então, a gente volta a conversar daqui a pouco, abrindo também para a participação dos ouvintes pelo 21080101 ou pelo nosso WhatsApp 81324088. Lembrando que estamos recebendo no estúdio a dermatologista Viviane Araújo, falando sobre o uso do Botox e outras técnicas de rejuvenescimento. Doutora, qual a diferença entre as técnicas de preenchimento e o Botox? Então, o preenchimento é com uma substância que, como o nome já diz, vai preencher rugas, enquanto o Botox, que a gente já tinha falado anteriormente, é para relaxar a musculatura. Então, o sítio de atuação é completamente diferente. O Botox é no músculo
e o preenchimento é por dentro da pele. O preenchimento tem várias substâncias hoje em dia. As que são mais seguras e que dão um efeito natural sem deformar são as que são absorvíveis, à base de ácido hialurônico, hidroxapatita de cálcio, ácido polilático. Essas são as substâncias que são de predileção para que não ocorra os efeitos que a gente tem visto hoje em dia aí em alguns famosos com rejeição, processos inflamatórios. Então, todos esses processos complicantes são devido a produtos não biocompatíveis, que não são absorvidos pela pele e que a gente tenta evitar ao máximo, tanto por esses riscos, como pelos riscos de deformidade que a gente vê, infelizmente, em larga escala. Então, o preenchimento é para preencher rugas, é para dar volume na medida certa, né, sem deformar, em áreas específicas, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo volume facial. Então, quando a gente quer repor esse volume de maneira natural e sem deformar, é importante lançar mão desses produtos que a gente falou aqui anteriormente. O Botox ele é mais utilizado no rosto em que áreas? Nessa região que a gente tinha falado, região de testa, essas rugas entre as sobrancelhas, as rugas da testa e os pezinhos de galinha, né, que são na lateral dos olhos. Então, e quando é indicado o Botox ou outra substância para o preenchimento? Porque o Botox também, a impressão que a gente tem de leigo é de que ele preenche também, né? É, porque na verdade, como ele da relaxa... testa, por exemplo. Isso. Como ele relaxa a musculatura, você não consegue fazer aquela contração muscular. E, consequentemente, você não faz a ruga. Então, por isso que você acha que dá um efeito tipo preenchimento. Mas, na verdade, a ação dele não foi de preenchimento. Foi uma ação de relaxamento muscular. Né? Já o preenchimento, ele suaviza a ruga através do preenchimento realmente. Então, ele vai preenchendo aquela depressão através da substância e você tem o efeito de atenuação da ruga. E o Botox, ele tem um prazo, ele tem que ser reutilizado, reaplicado novamente. Por quanto tempo ele funciona aí? Isso, ele fica ligado aos receptores neuromusculares, que é o sítio de atuação deles, durante mais ou menos de 4 a 6 meses. Então, depois disso, o organismo vai eliminando gradativamente. Isso é muito particular de paciente para paciente. Tem paciente, às vezes, que dura um pouco menos, tem paciente que dura um pouco mais, mas a média é sempre de 4 a 6 meses. Né? Durabilidades muito inferiores, muitas vezes tem a ver com a quantidade e com o tipo de produto que foi aplicado. A gente tem aqui um ouvinte que pergunta, doutora Viviane, se é verdade que ao aplicar o Botox na testa, a sobrancelha pode subir. É verdade. Inclusive, alguns pacientes procuram justamente com essa finalidade. Né? É um ar de rejuvenescimento que a gente fala, porque quando você dá esse levantamento não excessivo, logicamente, né, de uma maneira natural, você cria uma expressão mais rejuvenescida, levanta o olhar. Então, tira aquela expressão mais caída, que às vezes algumas pessoas têm. Mas é muito importante frisar que nem sempre é possível, porque existem alguns formatos de sobrancelha que não permite. E se você for forçar, né, esse levantamento, fica uma expressão um pouco caricata. Então, logicamente, a gente tem que avaliar caso a caso para saber quais são as que dá para realmente promover esse efeito. A gente já ouviu falar muito no uso de fios, né, para dar essa sustentação na face. Antigamente se usava o fio, se dizia de ouro. Ele ainda é utilizado? Não houve rejeição? Como é que funciona essa aplicação do ouro no corpo humano? Então, a aplicação de fios é algo que já vem aí já há um bom tempo, como você falou, não é nada novo, né? Já tem quase 20 anos a utilização de fios de sustentação para dar levantamento em áreas específicas faciais. O fio de ouro, assim como o fio russo e outros fios que surgiram, né, anteriormente, eles tiveram sua ação um pouco limitada por causa justamente de não ser um produto biocompatível, bioabsorvível, então poder causar deslocamento dentro da pele, processos inflamatórios e até de rejeição com a própria extrusão, eliminação do fio pela pele. Então, existiam vários casos como esse, e por causa disso, esses fios tiveram seu auge, né, e depois tiveram a sua decadência, né, infelizmente devido às complicações que surgiam decorrente da aplicação. Atualmente, o que nós temos, que é uma grande novidade na área de rejuvenescimento, é o fio de ácido polilático. O ácido polilático, como eu tinha falado agora há pouco, é um produto que a gente aplica
com efeito para rejuvenescer a pele, dar um efeito de preenchimento e de estimulação de colágeno. Então, conseguiu-se fazer, né, atualmente, um fio com esse produto. Então, ele é absorvido, ele é eliminado pelo organismo depois de 1 ano e meio, 2 anos, e promove o estímulo de colágeno, coisa que os outros fios não conseguiam. Então, essa é a grande segurança em relação a esse fio. Então, atualmente, voltou-se a utilizar bastante os fios de sustentação, particularmente esse fio aí, que é o fio à base de ácido polilático, chamado Sutura Silhouette, que a gente já tem aplicado aqui em João Pessoa, e é uma das grandes novidades na área estética para dar efeito de sustentação, efeito lifting, né, naqueles pacientes que já apresentam queda de bochecha, perda do contorno facial, devido à flacidez. A gente falou pelo que eu entendi, que a senhora disse que as substâncias de preenchimento, elas costumam causar mais problemas que o Botox. O Botox parece que tem uma melhor aceitação. Quando isso acontece, é possível reverter? Então, as substâncias que podem causar rejeição, a gente evita de maneira muito drástica, né? Infelizmente, a gente ainda vê muitas complicações, deformidades, e isso aí até nos famosos, né? Como a gente tem visto ultimamente. Mas a dermatologia sempre soube das complicações desses produtos não biocompatíveis, e a gente evita muito a utilização desses produtos. Hoje em dia, praticamente em desuso total, produto que possa causar qualquer tipo de rejeição dentro do organismo. Então, os preenchimentos utilizados atualmente na dermatologia são extremamente seguros, são biocompatíveis, são bioabsorvíveis, como a gente já tinha falado. Então, a chance de complicação com esses produtos específicos, tipo ácido hialurônico, hidroxapatita de cálcio, ácido polilático, são mínimas, né? Então, é muito importante também a gente saber antes do paciente se ele não aplicou o produto definitivo no rosto. Porque quando o paciente procura a gente já com o produto definitivo no rosto, a chance de complicação com qualquer outro que a gente colocar é grande. Né? Os homens cada vez mais vaidosos, e nosso ouvinte Tony manda mensagem aqui, morador de Bahia, e pergunta se é muito caro aplicar Botox. Olha, é uma substância ainda cara, né? Infelizmente não é acessível para uma grande maioria da população. Mas, atualmente, eu acredito que ela esteja até mais acessível do que já foi anteriormente, né? Agora, é muito importante que a pessoa que queira fazer essa aplicação procure um profissional habilitado, um dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, porque, infelizmente, com a disseminação hoje, inclusive pessoas não habilitadas estão tendo acesso clandestino a essa substância, né? Pessoas não formadas, não médicas, inclusive, às vezes, e fazendo grandes complicações. Então, sempre é muito importante procurar o profissional correto, procurar informação, para ter segurança na aplicação e não ter as complicações decorrentes. Agora vamos saber qual é a dúvida e a pergunta do Neno Rabelo, que liga para a gente de Manaíra. Bom dia, Neno. Prazer falar contigo. Prazer é meu, Nelma, falar com você. E eu queria perguntar à doutora, quero perguntar à doutora Viviane se o Botox também é usado para diminuir o tremor do Parkinson. Eu queria que a senhora me dirimisse essa dúvida e que Dilma, a presidente nossa, está precisando de muito Botox, porque ela está muito caída. Obrigado. Olha, o Botox ele é utilizado na neurologia em várias patologias, né? Ele pode ser utilizado sim para alguns tipos de tremores, inclusive do Parkinson, né? Tem algumas contraindicações também neurológicas, né, específicas, mas para fazer esse tipo de aplicação é importante que procure o especialista, que seria, nesse caso, o neurologista, né? Nós, dermatologistas, trabalhamos com Botox na área de estética e também na área de hiperidrose, que é para quem sua muito, né? Na região da axila. Então, esses são as aplicabilidades na nossa área dermatológica. Na área neurológica, existe, inclusive, aplicabilidade também para enxaqueca, né? Que é o neurologista que faz, é um tipo de aplicação específica. Então, para tirar mais dúvidas com relação a doenças neurológicas, é importante consultar um neurologista, mas que pode ser utilizado em alguns casos de tremores essenciais, pode sim. Então você viu aí 2 homens, né, tirando dúvidas sobre o Botox. E para o chamado bigode chinês, o que é
ideal? Então, o bigode chinês são aquelas rugas que dão, né, que desce do nariz até a boca, né? E que o ideal, na verdade, são os preenchimentos, como a gente já falou, absorvíveis, né? Dentre eles, o ácido hialurônico, principalmente quando a pessoa é mais jovem, onde o sulco ainda não está muito aprofundado. A hidroxiapatita de cálcio já é para quando o sulco está um pouco mais aprofundado, precisando de um reposicionamento de volume de maneira mais adequada. E o próprio ácido polilático para dar um estímulo de colágeno. Então, assim, nessa região, são essas 3 substâncias que podem ser utilizadas. Na hora de optar por uma dessas substâncias de rejuvenescimento, é possível fazer algum tipo de teste de reação alérgica, por exemplo? Com essas substâncias que eu falei agora há pouco, não é necessário, não é recomendado, inclusive, fazer teste, porque são substâncias biocompatíveis, né? Antigamente, existia produtos derivados até do porco, que era colágenos suínos, bovinos, mas isso já está totalmente ultrapassado, ninguém utiliza mais esse tipo de preenchimento. Então, esses tipos de preenchimentos antigos necessitavam sim de testes. Hoje, com essas substâncias que eu falei, não é utilizado teste porque são produtos biocompatíveis que não têm perigo de rejeição. Se, por exemplo, em algum momento o paciente usou o Botox e lá na frente ele decidir fazer uma cirurgia plástica, há algum problema? Não. O Botox atrapalha? Não, em nada. A única coisa é que, assim, o Botox, o ideal é que aplique depois. Se você está pretendendo fazer uma cirurgia, né, em curto prazo, então é importante que você não faça a aplicação do Botox para não causar uma avaliação errônea do próprio cirurgião plástico. Então, ele precisa ver como está o seu rosto sem o Botox para poder saber exatamente aonde vai atuar na cirurgia. E muitas vezes o próprio cirurgião recomenda que procure o dermatologista depois, quando ele não faz, a aplicação do Botox depois da cirurgia como um complemento da cirurgia. Porque a tendência hoje na própria cirurgia plástica não é repuxar demais, não é esticar demais, é preservar também naturalidade mesmo na cirurgia. Então, muitas vezes o próprio cirurgião encaminha o paciente para a gente fazer a aplicação do Botox depois da cirurgia, né? Então, se você pretende fazer uma cirurgia a curto prazo, é melhor não fazer o Botox. Mas se não pretende, você pode ir fazendo o Botox até decidir fazer a cirurgia. Então, muito obrigada pela presença da senhora doutora Viviane Araújo aqui no estúdio.